Sejam bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. E nessa aula nós vamos ver um tipo de problema interessante. Imagine que existe um grupo de variáveis e nós queremos que o valor máximo dentre essas variáveis seja o menor possível. E é isso que eu estou chamando aqui de minimax, que seria minimizar o máximo de um grupo de variáveis. E o outro caso, o oposto desse, seria maximizar o mínimo dentre várias variáveis, que é o que eu estou chamando aqui de maximin. Vamos começar então com um exemplo de minimax. José e Maria moram juntos e vão receber visitas daqui a pouco. Eles precisam arrumar a casa o mais rápido possível e, assim, irão dividir algumas tarefas que precisam ser realizadas. O tempo em minutos que cada um deles gasta para fazer cada tarefa é dado na tabela a seguir. Então vejamos aqui na tabela que existem 6 tarefas diferentes e para cada tarefa o José demora um tempo que pode ser diferente do que Maria demoraria para realizar. Para cada uma delas nós temos o tempo que José levaria e que Maria levaria e o nosso objetivo é deixar a casa pronta o mais rápido possível, ou seja, realizar todas as tarefas no menor tempo possível. E aqui, claro, temos que imaginar que as tarefas vão ser realizadas em paralelo, ou seja, enquanto José faz alguma coisa, a Maria está fazendo outra. A única restrição é que as tarefas serão realizadas individualmente. E a pergunta que nós precisamos responder é: o que cada um deve fazer dessa lista de tarefas? E antes de a gente continuar, eu só quero comentar o seguinte: não é a melhor solução simplesmente olhar para esses dois valores e atribuir a tarefa para aquela pessoa que faz mais rápido. Por exemplo, nesse caso, varrer a sala, Maria é a mais rápida, limpar o banheiro, também a Maria é mais rápida, arrumar o escritório, o José é mais rápido, lavar a louça, a Maria, fazer a comida, também a Maria é mais rápida, e arrumar a mesa, a Maria também é mais rápida. Então, se nós simplesmente atribuíssemos as tarefas para quem é mais eficiente, veja que a Maria teria que realizar praticamente todas elas. E se a gente somar esses valores da Maria, o total seria 55, enquanto que o total do José seria apenas 9. Isso significa, portanto, que se os dois começassem ao mesmo tempo, o José terminaria o seu trabalho em 9 minutos e a Maria levaria 55 minutos. E o que vale aqui, para dizer que a casa está pronta, seria esse tempo maior entre os dois, de 55. Portanto, veja aqui a ideia de se minimizar o máximo entre esses dois valores. Nós queremos dividir as tarefas de modo que esse 55 aqui não aconteça. O valor máximo entre a soma dos tempos que cada um vai demorar tem que ser o menor possível. Vamos aqui para a definição das variáveis e a função objetivo. Vamos definir 6 variáveis x e y que estão associadas ao José. E aqui o i vai de 1 até 6, porque nós temos 6 tarefas diferentes. Então temos x1, x2, x3 até o x6. E para cada uma dessas variáveis, se o xi for igual a 1, significa que a tarefa i é realizada por José, e xi igual a 0, caso contrário. Vamos também definir 6 variáveis y e i associadas a Maria, com um significado análogo ao xi. Se o y e i for igual a 1, isso significa que a tarefa i será realizada por Maria. E se o y e i for igual a 0, temos o caso contrário, ou seja, a tarefa não será realizada por Maria. Aqui embaixo teremos uma variável tj, que vai medir o tempo que José leva para realizar suas tarefas.
E de maneira análoga, teremos também a variável tm, que vai ser o tempo que Maria levará para realizar as suas tarefas. E como nós queremos minimizar o valor máximo dentre essas duas variáveis, vamos criar uma nova variável chamada tmax, que será um limite superior para essas duas variáveis. E o nosso objetivo será minimizar o valor desse limite superior. Portanto, a função objetivo é simplesmente minimizar o tmax. E agora é preciso fazer a conexão entre essas variáveis, que nós faremos no próximo slide. Vamos começar fazendo a ligação entre as variáveis relacionadas ao José. E essas são as variáveis tj e as variáveis xi, sendo que o i vai de 1 até 6. Lembrando que tj é o tempo total que o José vai levar para realizar as suas tarefas. E as variáveis xi são as variáveis binárias que denotam se o José realizou ou não realizou a tarefa i. Então temos aqui, por exemplo, a variável x1, que está relacionada com a primeira tarefa, de varrer a sala. Se o x1 for igual a 1, isso significa que essa tarefa foi atribuída a José, portanto, temos que adicionar 10 minutos ao seu tempo total. E aqui temos o termo que cumpre essa tarefa, é o 10 vezes o x1. Se a tarefa não for designada a José, então o valor de x1 será 0. Portanto, esse 10 não vai aparecer na soma. De forma similar, para a tarefa 2, temos a variável x2, que se for igual a 1, devemos somar o valor 12 ao tempo total de José. Então, aqui temos 12x2. Da mesma maneira, para as outras tarefas 3, 4, 5 e 6, temos as variáveis correspondentes e os termos correspondentes nessa igualdade que nos dá o tempo total gasto por José na realização de suas tarefas. Olhando agora para Maria, a expressão é completamente análoga. O TM vai ser o tempo total que a Maria levará para realizar todas as suas tarefas. E o que temos aqui são as variáveis associadas às tarefas 1, 2, 3 e assim por diante, multiplicadas pelos tempos que a Maria leva para realizar cada uma das tarefas correspondentes. Estas duas restrições, portanto, fazem a ligação entre o TJ e as variáveis xi e o TM e as variáveis yi. Continuando aqui com as restrições. Nós temos a restrição de que cada tarefa tem que ser realizada por uma pessoa. E nós fazemos isso com uma expressão desse tipo aqui. x1 mais y1 é igual a 1. Como ambas essas variáveis são binárias, então exatamente uma delas vai ser igual a 1 e a outra vai ser igual a 0. Essa igualdade garante que a tarefa 1 será realizada ou por José ou por Maria. Da mesma maneira, fazemos uma igualdade parecida para a tarefa 2. x2 mais y2 é igual a 1, assegurando que a tarefa 2 seja realizada ou por José ou por Maria. E de maneira análoga, fazemos o mesmo para as tarefas 3, 4, 5 e 6. Temos aqui, portanto, 6 igualdades que vão assegurar que cada tarefa seja realizada exatamente por uma pessoa. E para escrever essas 6 igualdades de forma resumida, de forma compacta, nós podemos usar esta expressão aqui, dizendo que xi mais yi é igual a 1 para o i começando em 1 e indo até 6, ou seja, i igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se nós quisermos resumir ainda mais, podemos escrever assim, xi mais yi igual a 1 para todo i, pois já está subentendido que o i vai de 1 até 6. Isso já foi definido anteriormente.
E por último, temos que colocar a restrição associando as variáveis tj e tm à variável tmax. Lembrando que esta variável que nós colocamos na função objetivo, inclusive, é o limite superior para as duas variáveis. E nós queremos minimizar esse limite superior. A forma de escrever o tmax como um limite superior de ambas as variáveis é com essas duas desigualdades aqui. O tj é menor ou igual ao tmax e o tm também é menor ou igual ao tmax. Aqui está o modelo completo, com a definição de todas as variáveis, a função objetivo, as restrições, fazendo a ligação entre as variáveis, e por último a informação de que as variáveis xi e yi são binárias para todo i. Vamos aqui para o LPsolve, temos a função objetivo, todas as restrições, as variáveis binárias aqui embaixo, e vamos resolver o problema. A solução ótima nos diz, então, que o x1, x2, x3 e x6 são iguais a 1, o x4 e o x5 são iguais a 0, e, consequentemente, o y4 e o y5 são iguais a 1. Traduzindo isso para as tarefas, o José deve varrer a sala, limpar o banheiro, arrumar o escritório e arrumar a mesa, enquanto a Maria lava a louça e faz a comida. O valor aqui de tmax é 37, e note que esse valor é igual ao máximo dentre os tempos tj e tm. O José vai demorar 37 minutos para realizar todas as suas tarefas, e a Maria vai levar 32 minutos. Portanto, o que vale aqui é o tempo maior entre os dois, e a casa estará pronta em 37 minutos. Eu quero mostrar agora uma modelagem alternativa para esse problema. E nessa modelagem nós vamos usar menos variáveis, nós vamos usar apenas 6 variáveis binárias em vez de 12 utilizadas na primeira formulação. Aqui nós vamos utilizar apenas as variáveis xi. E por que isso é possível? Isso é possível porque nós temos apenas 2 pessoas que vão realizar as tarefas. Então veja, se nós definirmos o xi como sendo igual a 1 para a situação em que a tarefa i seja realizada por José, então podemos usar o 0 para a tarefa i sendo realizada por Maria. Não havendo necessidade de se definir variáveis para José e outras variáveis para Maria. O que vai mudar, no entanto, é a maneira de se fazer a ligação entre o tj, o tm e as variáveis xi. Na verdade, a ligação para o tj é igual à anterior. O tempo que José demora para realizar as suas tarefas vai ser a multiplicação do tempo de cada tarefa pela variável correspondente. Então, temos aqui 10x1, mais 12x2, mais 9x3, 16x4, 40x5 e 6x6. Essa equação é exatamente igual à equação da formulação anterior. No entanto, para Maria, a equação vai ser um pouco diferente, porque para Maria o tempo total só é adicionado a ela se a variável xi for igual a 0. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte: começamos com esse valor de 67, que corresponde à soma dos tempos de todas as tarefas, caso elas fossem realizadas pela Maria. E para cada tarefa realizada por José, nós entendemos que a tarefa não será realizada pela Maria. Portanto, nós podemos subtrair o tempo que ela levaria para realizar essa tarefa. Veja, se o x1 for igual a 1, então nós temos que adicionar 10 minutos para José e subtraímos 8 minutos, que é o tempo que a Maria levaria para realizar essa tarefa, do tempo total dela, que seria 67.
De maneira análoga, subtraímos os outros termos dessa restrição. Então temos aqui menos 10x2, 10 é o tempo que a Maria levaria para realizar a tarefa 2, menos 12x3 e assim por diante. E essa modelagem tem mais uma vantagem. Aqui não é preciso inserir as restrições do xi mais yi igual a 1. Ficou faltando aqui o igual a 1. Porque como a variável xi é binária e o 1 está associado a José, o 0 a Maria, nós não precisamos nos preocupar em dizer que a tarefa será atribuída a um deles. A variável binária já dá conta disso. Vamos ver aqui a modelagem matemática alternativa do problema. Temos a definição das variáveis, agora somente com as variáveis xi, sem as variáveis yi. A função objetivo continua a mesma. Essas duas restrições são aqui, eu acabei de explicar no slide anterior. As restrições associando TJ com Tmax e TM e Tmax continuam as mesmas. E agora nós temos apenas as variáveis xi como binárias. Esse modelo possui 9 variáveis e 4 restrições, enquanto que o modelo anterior tinha 15 variáveis e 10 restrições. E essas duas modelagens servem para exemplificar que o mesmo problema pode ser modelado de maneiras diferentes. E nós vamos ver no próximo slide que ambos vão produzir a mesma solução ótima. Aliás, esse problema pode ser modelado de uma terceira forma que tem menos variáveis ainda e também menos restrições. É possível modelar esse problema somente com 7 variáveis e 2 restrições. Mas eu vou deixar esse desafio para você. Vejamos então no LPsolve o problema com essa formulação alternativa. Aqui a função objetivo, aqui somente as 4 restrições, utilizando só as variáveis xi, que são todas binárias. Resolvemos o problema e temos aqui os valores de x1 até x6. x1, x2, x3 e x6 são iguais a 1, dizendo que essas tarefas serão realizadas por José. E o x4 e x5 igual a 0 indicam para a gente que as tarefas serão realizadas pela Maria. A descrição de cada tarefa está aqui embaixo na resposta. E veja que os tempos para cada um são iguais ao da resolução anterior, 37 para o José e 32 para a Maria. E o máximo entre eles é o 37. Para finalizar a aula, apenas um resumo do que a gente viu, começando com o caso da minimização do máximo, que foi o que aconteceu no exemplo. Se nós tivermos diversas variáveis, x1, x2 até xn, e estivermos numa situação em que queremos minimizar o valor máximo dentre todas essas variáveis, podemos então criar uma nova variável, xmax, que vai ser um limitante superior para todas as outras. Então, colocaremos nas restrições expressões desse tipo: x1 menor ou igual a xmax, x2 menor ou igual a xmax, e assim por diante, até a última, xn menor ou igual a xmax. E a nossa função objetivo será minimizar esse limitante superior dado por xmax. O que a função objetivo irá fazer é, entre aspas, empurrar o valor de xmax para baixo, até que este se igualará ao valor máximo dentre as variáveis x1 até xn. E uma situação similar, porém oposta, seria a maximização no mínimo. Se nós tivéssemos, por exemplo, as variáveis de x1 até xn, então nós criaríamos uma variável xmin, que seria um limitante inferior para todas as variáveis. E escreveríamos restrições desse tipo aqui. O xmin é menor ou igual a x1, o xmin é menor ou igual a x2,
e assim por diante até o último, xmin menor ou igual a xn. A nossa função objetivo nesse caso seria maximizar o valor de xmin. E aqui esse valor seria, entre aspas, empurrado para cima até se igualar ao valor mínimo dentre as variáveis de x1 até xn. Terminamos aqui mais uma aula de pesquisa operacional e eu espero você na próxima.